Hoje é só um pequeno momento de comemoração, porque ele saiu do apartamento. Ai, ai, agora tem que arrumar tudo isso aqui. Foi indiretinha, mas ele realmente saiu, cara. Amém. Esta foi a última publicação feita por Nayara Paula da Conceição Silva antes de ser morta. A jovem, de 29 anos, estudante de artes, era uma pessoa sorridente e cheia de planos. Um deles era morar no exterior. Na manhã do dia 9 de abril, ela foi encontrada morta no apartamento onde morava, com um fio de carregador de celular enrolado no pescoço e marcas de facadas no peito. Luiz Fernando Leite, que havia terminado recentemente um relacionamento com a vítima, chegou ao local na noite anterior e foi quem acionou a polícia. O casal estava separado há pouco tempo. Aos policiais, ele afirmou que Nayara tentou matá-lo e depois cometeu suicídio. Nas redes sociais, Luiz Fernando deixava claro que estava incomodado com a separação. Me traiu, foi desleal, me destruiu, está lá bem, feliz enquanto eu estou aqui destruído. Com o avanço das investigações, novas verdades vieram à tona. Luiz Fernando, descrito como uma pessoa manipuladora, foi apontado como suspeito e acabou sendo preso. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Meu nome é Leonardo, eu sou o juiz que vai conduzir a audiência da senhora, tá bom? A senhora está morando aonde? Eu moro A senhora está trabalhando com o que, senhora Loriene? Eu sou assistente técnica administrativa dentro do SESC. Técnica administrativa no SESC, tá bom. Hoje o processo é um processo que estamos avaliando, a situação que envolve a pessoa de Luiz Fernando Leite. A senhora conhece a pessoa de Luiz Fernando Leite? Sim. A senhora é amiga ou parente dele? Não. A senhora conhece a pessoa de Nayara Paula da Conceição Silva? Sim. A senhora é parente ou amiga dela? Sim. Amiga. A senhora é amiga dela? Tá bom. Veja só, a senhora então vai ser ouvida hoje. Foi arrolada pelo Ministério Público, o promotor de justiça vai fazer perguntas para a senhora. Na sequência, o assistente de acusação, que é o advogado que a mãe da Nayara contratou, vai fazer perguntas também. E o advogado de defesa, tá bom? Aquilo que for perguntado, por favor, a senhora responda, tá? Se a senhora não lembrar, fala que não lembra. Se não souber, fala que não sabe. Só não podemos falar aqui coisas que não ocorreram, tá bom? Tudo bem. Muito obrigado. Boa tarde, Loriene. Boa tarde. Eu estava lendo o seu depoimento prestado na delegacia e a senhora mencionou que era amiga da Nayara praticamente há 5 anos, aproximadamente, é isso? Isso. Aonde que a senhora a conheceu? Na época eu trabalhava em um supermercado aqui na cidade e eu saí de licença maternidade e a Nayara foi contratada para cobrir a minha licença. Ah, entendi. E aí ficaram amigas a partir de então? Isso. Quando eu retornei para a empresa, eu me tornei supervisora dela e nós trabalhamos juntas. Nessa época em que a senhora a conheceu, ela já tinha um relacionamento com o Luiz ou ela veio manter o relacionamento com o Luiz a posteriori? Posteriormente, na época ela tinha um outro relacionamento. A senhora lembra o nome dessa outra pessoa com quem ela se relacionava? Seria o Carlos. Jean Carlos. Carlos. Ok. E por quanto tempo ela manteve o relacionamento com o Carlos? Se eu não me engano, foram uns 7 anos aproximadamente. 7 anos, bastante tempo. E a senhora Sim. sabe dizer o que levou o fim ao relacionamento? 7 anos? Eles já não se entendiam também, estilo de vida, alguns propósitos, mas em momento algum foram discussões, brigas ou um rompimento assim grave. Foi tranquilo de ambas as partes. Chegaram a comum acordo que a vida deles estava indo para momentos diferentes, então não dava mais para ficar junto. Não havia discussões, nada. Não, era bem tranquilo mesmo. Certo. E quanto tempo depois do final desse relacionamento, a Nayara veio a conhecer o Luiz?
Olha, eu não tenho certeza do tempo exato, mas eu acho que foi em média de 2 a 3 anos depois do término. Então ela ficou um tempo solteira, então. Ficou. Nesse período em que ela mantinha o relacionamento com o Carlos e ficou solteira, a senhora chegou a conhecer melhor ela, saber se ela fazia algum tratamento terapêutico, psicologia, psiquiatria, alguma coisa assim? Sim, Ela fazia. E fazia. qual era o problema dela, a senhora sabe dizer? Ela inicialmente, ela sempre gostou de assuntos relacionados à psicologia, então ela foi por motivos pessoais e ela tinha um acompanhamento há mais de um ano, se eu não me engano. Sabe dizer se ela usava medicamentos? Sim, ela tomava alguns medicamentos receitados pela psicóloga. Perfeito. Alguma vez ela fez algum comentário depressivo, ou que ela estava com uma baixa, com depressão, querendo tirar a própria vida, coisa nesse sentido? Em alguns momentos ela estava assim muito triste, né? Ela teve alguns momentos ruins, porém por ter o acompanhamento com a médica, né? A médica sempre estava ciente de tudo isso. Entendi. E fez receituários relacionados a isso e todo um acompanhamento. Certo. Mas a senhora, ela nunca mencionou para a senhora que já havia tentado tirar a própria vida, ou em razão disso ela buscou apoio profissional? Não foi em razão a isso, tá? Isso foi no decorrer de todo o acontecimento, mas ela comentou que ela já chegou a pensar, porém ela nunca tomou atitude nenhuma contra si mesma. Perfeito. Bom, aí ela ficou então anos com o Carlos, ficou 1 ano e meio, 2 solteira, conheceu o Luiz. Quando ela conheceu o Luiz, a senhora, enfim, com uma amiga dela, saíram juntos, foram em baladas, festinhas, lanchonetes, restaurantes. Como é que era a vida dela com o Luiz? Eu não cheguei a conhecer o Luiz, eu conheci o Luiz pessoalmente uma vez, né? E eu tinha pouco contato com ela por morar longe, pouco contato presencial. Certo. Mas ela chegou a alguma vez fazer algum comentário como é que estava o relacionamento dela com o Luiz? Sim, ela contava, né? Assim, ao decorrer do tempo, ela contava sobre o relacionamento deles. E o que ela mencionava? Ela reclamava, não reclamava? Estava bom, não estava bom? Sempre tinha alguns problemas relacionados à parte financeira, ele nunca teve um serviço estável, né? Então ele tinha muitos problemas financeiros. Ele, desde o início, ele demonstrou alguns sinais referentes a ser muito controlador, tanto que hoje, olhando para toda a história, dá para ver o quanto ele tentou afastá-la de muitos, né? Tanto dos familiares quanto dos amigos. Então isso, tanto que quando eu dei meu depoimento, eu revi 1 ano de conversa no WhatsApp com ela, e não era recente ela citar coisas do tipo. Mas logo que eles terminaram, em março desse ano, sim, ela conversou bastante comigo por WhatsApp sobre como ele era, as atitudes que ele tinha, os ciúmes, a possessividade, e o meu depoimento foi baseado em cima disso, tanto que eu tinha prints e áudios relacionados a isso. Entendi. Ou seja, então, ali, quando ela se separou, deixou o apartamento, ela encaminhou para a senhora algumas mensagens, que faz parte do processo, onde ela relatava não digo perseguição, mas esse sentimento de posse dele, é isso? Isso. A senhora mencionou, né, que ele não tinha emprego estável. Qual era a atividade principal dele? O que ele fazia na vida? Se eu não me engano, ele mexia com brechós também, com a organização de brechós, né? Era algo assim meio autônomo. E ela tinha um emprego fixo no Senac, né? Então ela acabava dando aquele apoio principal na parte financeira, era ela responsável. Certo. Considerando essa divergência de padrões entre os dois, né? Como que ela conheceu ele, ou ele conheceu ela, e eles começaram o relacionamento? Se eu não me engano, eu não tenho certeza, foi por aplicativo de namoro.
tá? Mas eu sei que ele tem uma familiaridade, não sei de qual grau, com o Carlos, né? Que é o ex-namorado dela. Então, eles já se conheciam em parte, digamos assim. Pelo menos sabiam quem era um ao outro. Durante o período de relacionamento, Nayara e Luiz, alguma vez ela mencionou com a senhora, sei lá, alguma traição por parte do Luiz, ou alguma traição por parte dela, ter conhecido alguém que fizesse ela não gostar mais do Luiz, alguma coisa nesse sentido? Agora, nas últimas semanas de relacionamento, né, eu não tenho as datas ao certo, não sei quando eles conversaram e terminaram exatamente. Eu sei que logo no término ali aconteceu dela conhecer uma outra pessoa, porém ela não citou isso como traição. Certo. Mas foi bem recente, logo após o término. E sabe dizer se ele ficou sabendo disso? Pois é, na época eu até conversei com ela sobre isso, né? Porque ele, da forma como ele era, talvez isso poderia piorar tudo. E até então ela tinha me dito que não, que ele não sabia, não tinha ciência sobre isso. Entendi. Bom, na data dos fatos, a senhora não estava aqui, né? Não viu nada do que teria acontecido, mas as informações que nos chegam é que a própria Nayara desceu do apartamento em que eles moravam, mas já estavam separados, para abrir o portão, para que ele ingressasse no imóvel, né? A senhora sabe dizer o que ele foi fazer lá, já que eles estavam separados? Não, ao certo eu não sei. Nesta noite em que tudo aconteceu, nas vésperas, a senhora chegou a trocar alguma mensagem com a Nayara? Isso tudo aconteceu de sábado para domingo, né? Domingo de Páscoa, e a minha última mensagem com ela tinha sido na quarta-feira anterior. Tá? Então, no fim de semana em específico, não, nós não tivemos contato. Certo. A senhora, nesses contatos, né, que manteve com a Nayara, mesmo com o Fernando, né, teve algum diálogo assim que a senhora pôde perceber, olha, a situação o convívio do casal é tóxico, o relacionamento não é bom. Em algum momento a senhora pôde perceber isso ou não? No ano passado, eu fui para um treinamento pela empresa, em setembro também. Eu fui a Curitiba, e já faziam mais ou menos 2 anos que eu não a via pessoalmente, apesar de a gente conversar todas as semanas por WhatsApp, todos esses anos. Pessoalmente, nós não nos víamos há 2 anos. E por que não se via? Por que a senhora não via a amiga? Porque eu trabalho e tenho filho. Não tinha muito tempo de subir a Curitiba, tá? Mas não havia algum, por parte do Luiz Fernando, um impedimento da senhora contactar com a Nayara? Isso que eu ia citar agora, nesse momento. Como eu subi para Curitiba por viagem, eu aproveitei para pedir para vê-la, né? Para matar a saudade presencialmente. E aí foi nesse momento que o Luiz Fernando ele se opôs, mesmo sem me conhecer, mesmo sem motivo algum, né? Eu não tinha nenhum contato com o Luiz Fernando, nunca aconteceu nada que nos levasse a não estar juntas, digamos. E ele se opôs, de início ele entrou como desculpa que não tinha dinheiro, que ela não podia me ver porque eles não tinham dinheiro. Eu falei, isso não tem problema, né? Se for o caso eu pago o Uber, eu pago o café que a gente vai tomar, isso não é problema algum. E aí, depois disso, então, ele começou a colocar como empecilho o fato de não saber o que a Nayara iria conversar comigo. O tipo de conversa que nós duas teríamos sozinhas, né? O que ela poderia falar sobre ele para mim e o que eu poderia pensar dele. Então, nesse momento, quando isso aconteceu já no ano passado, eu já percebi ali que algo de errado acontecia. Realmente é um sentimento de posse controlador, né? E aí ela citou algumas coisas na época que eu não me lembro ao certo, mas ela citou algumas outras coisinhas assim pessoalmente para mim que ele fazia. Então sim, eu já tive esse entendimento. E aí quando eles terminaram esse ano, que nós trocamos várias mensagens sobre o assunto, sim, ficou muito claro o quanto ele era controlador e possessivo, pois ele não quis afastá-la somente de mim, e sim também de outras pessoas, né? Entendi. Eu estava vendo que a senhora mencionou um episódio
numa praça de alimentação de um shopping. A senhora poderia relatar isso para a gente? Eu pedi para encontrá-la e não tinha um lugar específico, né? Podia ser qualquer lugar só para a gente matar a saudade. E daí ela topou me encontrar num shopping, eu não sei qual shopping é, também não conheço muito em Curitiba. E quando nós chegamos na praça de alimentação, ela pediu para que isso fosse um pouco afastado. O Luiz não gostava que ela ficasse muito se expondo, ficasse em lugares movimentados. E aí nós fomos assim para um lugar à parte que tinha ao lado, uma parede meio que tampava metade do espaço, e tinha pouco acesso, então não tinha muitas pessoas. E a gente ficou ali algumas horinhas juntas, tomando um chopp de vinho, se eu não me engano, conversando um pouco sobre tudo isso. E o Luiz Fernando logo ligando para ela, pedindo para ela ir para casa. Entendi. Ou seja, quando a senhora estava com ela no shopping, ele ficava monitorando ela através das mensagens. Sim, ela tinha que prestar satisfação o tempo todo. Tem uma outra frase que a senhora menciona no inquérito policial, queria entender melhor isso aqui. De que eles dormiam assistindo o chamado do vídeo um do outro. O que é isso? Eu não entendi muito bem. Quando ela ligava, por exemplo, seja para mim ou para algum familiar, ele costumava ficar ao lado, prestando atenção na chamada. Quando, algumas vezes eu tentei fazer chamada de vídeo com ela e ele estava perto, ela falava, amiga, eu não vou atender porque o Fernando está aqui. Ah, então, entendi. Ou seja, vocês conversavam sempre, mas depois, como ele ficava sempre do lado dela, ele não permitia que ela ficasse à vontade no vídeo, é isso? Exatamente, nem muitos assuntos poderiam ser abordados. Então, dependendo da situação que ela queria me contar, ela nem ligava se ele estivesse junto, porque eu sabia que ele não ia dar a individualidade dela. Certo. Igual a senhora tem mencionado muito o ano passado, mas eu vou fazer a pergunta objetiva. Em alguma vez, a Nayara relatou que teria sido agredida pelo Luiz Fernando? Não. Não, né? Ok. Sabe dizer se o Luiz Fernando, em razão desse sentimento que a senhora mencionou, ele mantinha a senha ou contrassenha dos aparelhos telefônicos da Nayara? Eu não tenho certeza se sim, porque ela nunca foi dito de forma explícita, mas eu desconfio que sim, porque já teve acesso a algumas mensagens que eu enviei para ela, e coisas do tipo, nada demais, assim, não tem nenhum conteúdo, digamos, ruim, mas dá para ver que ele tinha acesso a mensagens que era de cunho pessoal. Entendi. E dos relacionamentos anteriores que Nayara mantinha, né, seja por Carlos ou outro, sei lá, que a senhora tenha conhecimento, quando ela estava com o Luiz, ela mudou? Ela era diferente? A senhora entendeu a pergunta? Né? Sim. Ela se afastou muito, né? Isso é real. Eu moro longe, então eu também não posso dizer com tanta afirmação, porque eu já estava distante por conta das cidades diferentes. Mas sim, do jeito de ser, da forma de se comunicar, da proximidade, ela se afastou muito, até porque quando ela estava solteira, ela conseguia me ver com um pouco mais de frequência, né? Ela descia para a praia, eu tentava subir, ela estava mais aberta a isso. Quando ela começou a namorar, ela não se propôs a vir nos visitar em momento algum. Me parece que na véspera da noite dos fatos, ela teria postado um history no Instagram, dançando, com uma taça de vinho, algo do vale. A senhora viu esse history? Na verdade, não. Eu quase não uso Instagram e redes sociais. Tanto que no dia que tudo aconteceu, eu fui ficar sabendo da morte dela às 3 horas da tarde do domingo, somente. Entendi. Bom, tudo aconteceu dentro de um imóvel sem testemunhas lá dentro. O que o Fernando relatou? O que aconteceu? Qual é a versão do Fernando que a senhora tomou conhecimento, já que ele seria a única pessoa que pudesse falar alguma coisa
do que teria acontecido lá dentro. Eu participei do velório, então eu só ouvi coisas da família, enfim, então não tenho nenhum fato em questão. Pelo meu entendimento, se foi de primeira ele tentou alegar que seria ela tentando ir contra ele, né? Posteriormente, suicídio, eu vi que tinha algo sobre isso, mas de fato o que aconteceu, infelizmente, a gente não sabe. Ok, eu não tenho mais perguntas, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jadson, por gentileza. Obrigado, Celeste, não tenho nenhum questionamento. Muito obrigado, doutor Igor, por gentileza. Obrigado, excelência. Senhora, boa tarde. A senhora, Boa tarde. um minutinho só para a senhora poder me enxergar. Perfeito. É possível dizer que a senhora era a melhor amiga dela ou não? Eu considero que sim, né? Não sei como seria da parte dela, mas eu considero que sim. Perfeito. Mesmo a senhora não residindo na mesma cidade que ela, o contato por telefone, ele era semanal, era diário? Semanal. Certo. Nessa constância desse relacionamento com o Luiz Fernando, ocorreu algum outro fato relevante que a senhora se recorde? Eventualmente algum tapa, algum empurrão, alguma agressão física que ela tenha relatado para você? A mim, sobre agressão física, nunca foi citado, realmente. Tá bom. A senhora relatou na delegacia que parece que houve um beijo com o Luciano, dela com o Luciano, ainda quando ela estava convivendo com o Luiz Fernando. A senhora pode trazer para nós melhor essa informação aí? Como eu citei anteriormente, eu não tenho as datas corretas, pois eu não sei quando que aconteceu a conversa que tiveram com o Luiz Fernando, tá? Certo. Sobre a história com o Luciano, até onde eu sei, ela já estava morando na casa do amigo Anderson. Uhum. E com o Anderson e com o Carlos. Então, no meu entendimento, o término já tinha acontecido. Tá. Essa separação, ela ocorreu por conta desse beijo, sabe dizer? Não. Tá. Então, a separação, os motivos foram o comportamento. O comportamento do Luiz Fernando e a relação não estava bem. Isso com certeza não foi o motivador. Tá certo. Ela tem como dizer se ela estava gostando desse outro rapaz, desse Luciano? Foi um relacionamento bem breve, assim, bem do início mesmo, né? Nada longo, foram dias, então acho que o sentimento seria algo muito sério para se apenar. Nayara chegou a relatar para a senhora que em um episódio ela teria chamado o Fernando de corno, Luiz Fernando de corno? Sim. Certo. O que ela disse para você? No áudio ela conta que numa discussão que eles tiveram dentro do apartamento, por raiva ela chamou ele de corno por saber que ele odiava ser chamado assim. E disse que quando ele respondeu bravo, né, partiu assim com palavras por cima dela, ela disse, viu como é bom ser chamado de algo que você não é. E essa... perdão, pode continuar. No mesmo momento que ela chamou de corno, ela deixou bem claro que ele não é isso, né? Ela quis ali entrar dentro de um contexto. Tá. Esse áudio aí, coincidentemente, não foi no período próximo que ela estaria relatando que deu um beijo em Luciano? Sim, foi próximo. Certo. Ela relatou sobre algum tratamento psicológico que ela começou a fazer lá quando ela residia em Matinhos ou não? Aqui em Matinhos eu não me recordo dela ter iniciado a psicanálise aqui, tá? Acho que foi em Curitiba. Certo. Antes de conhecer o Luiz, que você tenha conhecimento? Sim, acredito que sim, antes de conhecer o Luiz. Sabe dizer se esse tratamento envolveu já o uso de medicação antes dela conhecer o Luiz Fernando?
Olha, eu não vou saber afirmar se isso foi antes do relacionamento com o Luiz, tá? Eu sei que teve medicação agora, inclusive quando eles estavam terminando, né? No início do ano. Olha só, foi perguntado, salvo engano, a delegada, o Dr. Jackson, se ela poderia ter tido relação sexual com o Fernando naquele dia. A senhora respondeu que devido à dependência emocional, eu não sei a que ponto ela chegaria. A senhora podia ilustrar melhor essa situação para nós? Como amiga, morando longe, foi muito estranho para mim descobrir que tudo isso aconteceu, porque até o término acontecer, eu não sabia de um relacionamento tóxico, né? Havia um sinal pelo episódio do ano passado, mas nada disso havia sido citado frequentemente, digamos. Ela não falava nada para a senhora sobre esse relacionamento supostamente tóxico? Nada de tão grave, digamos, sabe? Coisa de relacionamento. Todo relacionamento tem pontos bons e ruins. Nada de tão grave. Então, quando tudo isso aconteceu, e eu fui ao velório e conversei com muitas pessoas, eu entendi que as pessoas que estavam ali próximas ao redor, eles tinham conhecimento de um relacionamento tóxico, e eu que estava à distância não tinha. Justamente porque ela me omitia alguns fatos. Tá certo. Outra situação aqui, sobre o relacionamento dela com a mãe. Parece que houve algum motivo que não ficou bem claro no seu depoimento na delegacia, que elas deixaram de se falar. A senhora poderia trazer para nós o que houve? Eu sei que a senhora relatou que não era relacionado ao Luiz Fernando, que era alguma coisa relacionada à infância, alguma coisa assim, não ficou bem clara. Ela e a mãe sempre tiveram uma relação um pouco difícil, né? E eu não vou afirmar ao certo qual era a situação daquele momento em si, mas elas se afastaram. Acho que a mãe invadiu um pouco a privacidade dela, se não me engano, a mãe ia visitá-la, acabou saindo da casa sem dar muita satisfação, enfim. Elas tiveram ali um desentendimento na época e se afastaram um pouco. Mas quando elas tentaram reatar o relacionamento, a Nayara me contou que o Fernando foi contra isso. Não quis que ela estivesse ali próxima à mãe novamente, nem manter esse contato. Mas ele obrigou de alguma forma ela, com alguma sanção, alguma pena, ou ele simplesmente não queria que elas tivessem uma reaproximação? O que ela contou para mim é que teve uma discussão sobre isso. Né? Foi ali uma questão verbal, onde ele se opôs contra o relacionamento dela com a mãe. Tá certo. O que a senhora pode trazer para a gente de informações a respeito da utilização dela de medicamentos? Ela comentava com você que ela utilizava medicamentos? Ela comentou, porém sempre tiveram um acompanhamento médico, né? Isso sempre ela levou muito a sério, tanto que já havia mais de um ano de acompanhamento, isso não era nada recente. Por último, ela comentou sobre o Zolpidem, até então eu sei um remédio para dormir, isso não afeta tanto, né? E ela comentou que estava tomando um antidepressivo, mas eu não sei qual seria, nem se tarja preta, não sei qual seria o medicamento. A senhora falou agora que fazia um ano que ela tomava. Um ano desde hoje ou desde os fatos lá? Para trás dos fatos? Para trás dos fatos, né? Certo. E quanto tempo para trás... Tá certo. Quanto tempo para trás dos fatos que ela se relacionou com o Luiz Fernando? Eu não sei quanto tempo que eu estava no relacionamento deles, um ano e pouco, eu acho. Tá certo. A senhora sabe se ela exagerava na dosagem desses remédios? Provavelmente não, assim, sempre que ela conversou comigo... A senhora sabe ou não sabe? Ela tomava certinho, eu até conversei com ela sobre isso, ela disse que tomava certinho. Mas não sei, eu não estava lá presente, né? Ela chegou a utilizar bebidas nos dias que ela tomava essa medicação? Ou ela não bebia? Não sei dizer. Sabe dizer se ela bebia? Acredito que sim, eventualmente. Certo. Ela chegou a mandar um áudio para a senhora dizendo que pensou em se matar, consumindo todos os remédios que ela tinha, e que isso não era brincadeira, que era algo muito sério? Sim, ela comentou sobre isso. Certo. Eu tenho aqui
uma tela, um print, uma conversa dela com a senhora no dia 28/3 desse ano. Hoje eu acordei meio bosta. A senhora se recorda disso? São muitos prints. Se você quiser continuar a conversa, eu já envio se você não recorda ou não. Tá. Tem mais? Tem. Vou deixar ela prestar atenção. Acho esse vídeo. Tá. A senhora pode Espera um pouquinho. pode ser agora não. Ah, voltou. Perfeito. É possível que o Luiz Fernando tenha visto o celular dela naquele dia dos fatos? Eu não tenho como saber disso. Tá, perfeito. Mais algumas perguntas aqui. A senhora não chegou a visitar o apartamento? Tá. Sabe se Nayara utilizava o tarô? Foram encontrados dois tarôs lá no local. Era dela? Acredito que sim. Sim, eu utilizava. A senhora sabe se ela tinha algum plano de saúde na época? Olha, o SESC tem Unimed. Eu acredito que o Senac também tem Unimed. Perfeito. Além do Zolpidem, a senhora vai saber o nome de algum outro remédio? Que ela chegou a comentar para você ou não? Eu não vou me recordar qual é o nome do outro Não, remédio. perfeito, sem problemas. Sem problemas. Ela chegou efetivamente a dizer que se afastou dos amigos, se afastou dos familiares por alguma pressão, alguma exigência do Luiz? Sim. O que ela disse? Por exemplo, um dos episódios que ela citou que foi recente ao término era o aniversário da amiga Isa, inclusive eu não conheço quem é, né? Ela só me contou o caso em si. Ela tinha programado já de comemorar o aniversário com os amigos, numa sexta-feira à noite. O Fernando foi falando para ela estar presente no aniversário, e ela chegou 11 horas da noite com ele ligando, e enfim, querendo que ela estivesse em casa o mais breve possível. Quando ela chegou, eles tiveram uma discussão, porque ele alegou que isso não era comportamento de uma pessoa casada, estar comemorando aniversário num barzinho com os amigos. Certo, ela não aceitava então que ela saísse beber sozinha, é isso? Acredito que sim. Tá. Mas ele agredia ela por causa disso? Ela chegava em casa, tinha uma agressão física, alguma retaliação, alguma coisa nesse sentido? A agressão física nunca foi citada, tá? Mas eu já vivi um relacionamento abusivo e a gente sabe que uma agressão verbal ela é tão ruim quanto, né? O psicológico ele também afeta, não é só a violência física. A senhora testemunhou uma agressão verbal já? Não, apenas relacionamento. Obrigado, excelente. Sem mais perguntas. Obrigado. Senhora Ranieri, obrigado, viu, pelos conhecimentos. Uma boa semana para a senhora. Tá? Imagina, por nada. Obrigada. Tá, obrigado. Lucas está ali? Quem mais? Ranieri também. As presenciais. Conhece os companheiros, né? Lucas, bora fazer um 5 minutinhos. Podemos fazer 5 minutinhos, só que eu tinha um senhor agora que tem 5 horas de audiência. Vou tentar passar agora. Tá bom. Isso aí. Obrigado. De audiência hoje, o processo que envolve uma pessoa de Luiz Fernando Leite. A gente conhece, mesmo, Leite. Eu conheço, mas não sou parente nem amigo. Não. O senhor conhece a pessoa de Nayara, Paula, da Conceição Sul? Sim. O senhor é amigo dela? Sim, amigo. O senhor sabe o senhor falava que o senhor é amigo? O senhor viu como foi a situação dessa qualidade? Ok. Passo direto a falar. Obrigado. Agora, Lucas, na respeito da Nayara, já que tem uma intimidade com ela, onde o senhor conheceu, Assim, com exatidão eu não consigo, doutor, mas acredito que por volta de 3 anos que eu conheço a Nayara,
Eu conheci antes de exercer advocacia, eu era um colaborador do Sistema S e ela trabalhava juntamente comigo na unidade de São José dos Pinhais. Sim, isso, exatamente. Qual era a atividade dela? A Nayara era a caixa da confeitaria escola daquela unidade e eu fazia a gestão do patrimônio. E ela, até o seu conhecimento, era funcionária desse local? Sim, ela pediu transferência para a unidade de Curitiba, localizada ali na André de Barros. Entendi. Mas ela era ainda funcionária do Senado. Essa fala que o senhor conhecia, havia entre o senhor e ela vínculo de amizade fora do trabalho? Era só no trabalho? Sim, a gente conversava bastante, inclusive por mensagem, mesmo após a minha saída do Sistema S, né, que depois eu saí para exercer advocacia, a gente continuava conversando, a gente manteve uma amizade após isso. Foi em razão dessa amizade que o apartamento veio a ficar caro para ela? Exatamente, doutor. Relata para nós. Sim. Eu fiz uma mudança, mudei para um novo apartamento e, em razão disso, eu coloquei esse imóvel onde aconteceu o crime com com intuito de locação. Só que antes de fazer a locação, eu ia precisar fazer uma reforma no apartamento, visto que tinha algumas coisas que precisavam ser atualizadas e consertadas, né? Nesse sentido, a Nayara entrou em contato comigo, falando que tinha interesse em sair da residência dos amigos, né, do Anderson e do Carlos. O senhor conhecia esses amigos também? Eu conhecia por nome, eu só vim conhecer após o ocorrido. Tá? Ela queria sair dessa residência do Anderson e do Carlos e por essa razão se eu tinha interesse em locar o imóvel para ela. E olha, posso, não tenho problema nenhum, a questão é que eu preciso reformar, eu tenho uma necessidade dela. Não, eu tenho uma certa urgência nessa locação, então se você puder fazer um aluguel reduzido, uma facilidade para mim, eu pego o imóvel do jeito que está nas condições que estão e eu ajeito depois. Certo. Foi redigido o contrato ou Sim, foi feito um contrato de locação do imóvel. E um ano? Um ano renovado daí pelo mesmo período. O nome dela? Sim, no nome dela. Tinha alguma lista? Não, eu não fiz, eu facilitei o máximo possível. Tá? Quanto que era o valor aproximado? Com desconto, R$ 900. R$900. Ou seja, ela tinha condições de arcar com essas custas. O salário dela fornecia a ela essas condições. De certa feita, doutor, acredito que não. Porque se a gente for olhar o painel da transparência do Sistema S, a gente consegue visualizar qual que é o salário daquela determinada função. O salário dela, acredito agora, não posso ter muita exatidão nas informações, mas girava em torno de R$ 1.800, R$ 1.900 bruto. Então, se a gente colocar a liquidez, ficaria pesado. Ela precisaria da ajuda de alguém para poder continuar morando junto. Nesse sentido, que eu minha pergunta, se ela dividiu o apartamento com alguém, inicialmente era para ser com a irmã, mas posteriormente foi com o acusado. conhecer ele. Somente no dia da visita do imóvel. Uma vez só. Eles estavam juntos. Sim. Não sei se quando foi dirigido primeiro, o senhor pegou o dele. Não, inicialmente foi só diretamente um contrato, porque como em princípio não era um contrato de aluguel com o casal, era feito com a Nayara, foi feito somente com ela. Esse primeiro contrato foi o primeiro e único contrato que eu tenho com ele. Exato. Ficou sabendo, ainda que é posterior, qual é a atividade dele? Em conversas com a Nayara é que ele fazia a gestão de como se fosse de uma praça de alimentação no Água Verde. Mas era uma praça de alimentação, acho que de food trucks, algo nesse sentido. Mas ele não era propriedade de um food truck. Não, ele fazia somente a gestão. Por quanto tempo ela ficou nesse imóvel até o falecimento? Foi de setembro a abril. Setembro de 2022 a abril de 2023. O senhor, a notícia do falecimento dela dentro do seu imóvel chegou através Do síndico, o senhor Giancarlo, na verdade, na figura da sua esposa, ligou para nós no domingo de Páscoa às 6 horas da manhã. durante esse período que ela alugou o imóvel, lá permaneceu, atrasou o pagamento, porque agora também recordo também que além do aluguel de R$ 900, ainda as despesas Condomínio. ela arcou tudo isso sem problema algum. Não, houve atrasos. Houve, inclusive, um dos motivos em que a gente parou de se falar por um período depois do contrato de aluguel
foi justamente o fato de que houve um atraso nas contas de luz e ela não tinha feito a transferência nominal das contas de luz para o nome, e estava no nome da minha esposa na época, e quase que o nome da minha esposa foi para o Serasa em razão disso. Aí eu falei, poxa, tá, uma das cláusulas do contrato era a alteração do registro nominal da conta de luz, que não foi feita. Então, conversei com ela, pedi, só que nisso já tinham sido atrasados 3 contas de luz, mais 3 aluguéis. Só que para nós, por questões da amizade, eu nunca fui no intuito de fazer algum tipo de despejo ou algo do gênero. E esses atrasos posteriormente foram rápidos de CODEF? Foram. E a causa foi uma antecipação de saldo de FGTS. Né? Sei que não é causa aqui do processo, mas eu faço parte do processo de alvará de levantamento judicial das contas bancárias da Nayara. E em razão disso a gente já conseguiu verificar junto à Caixa Econômica que ela teve que fazer uma antecipação de FGTS para pagamento desses aluguéis. Por aí que ela conseguiu adquirir todos os aluguéis. Falou-se aqui, ainda que é bastante, de seguro de vida. Sim. O senhor soube alguma coisa desse tipo? Sim, ela tem seguro, ela fez jus ao seguro de vida por causa do Sistema S. O Senac garante um seguro de vida ao colaborador. O senhor lembra que seria beneficiário? Foram, salvo engano, foi a mãe em 50% e o Anderson e o Carlos em 25% cada um. Certo. Não sei se o senhor vai saber me responder, mas eu vou ter que perguntar. Considerando que ela residia com isso, Sim. por algum motivo, você sabe, ela não incluiu como beneficiário. Porque quando você inclui como beneficiário no momento da entrada no trabalho. Então, quando você faz a admissão no contrato de trabalho, você já indica direto para a seguradora. Então, provavelmente, na época dos fatos, eles não se conheciam e por essa razão ele não foi nomeado como beneficiário. Essa é um dado sigiloso, praticamente só quem sabe é atua na área e o próprio pessoa. Sabe dizer se ele tem condições de ter essa informação? E só se ela tivesse algum contrato, a documentação de admissão estivesse presente na residência, do contrário é impossível. Somente fazendo daí, não acho que é um requisito ao RH, mas já é justificado, não ia ser fácil acesso. Com relação agora à conduta da Nayara no trabalho, né? Já veio à tona aqui o fato dela fazer uso de medicamentos controlados, inclusive frequentar estabelecimentos médicos para essa tentativa. O senhor sabe alguma coisa a respeito disso? Sim, ela fazia terapia uma vez por semana ou a cada 15 dias, inclusive era motivo de alerta dentro do próprio Sistema S, porque gerava banco de horas negativo em desfavor da Nayara. Mas ela, agora, a parte de medicamentos eu não consigo aproximar se tinha um envolvimento com psiquiatria ou não. Durante o período que ela exerceu a função no Senac, algum episódio teria chamado a atenção de colegas, amigos, direção, em razão desse problema psiquiátrico dela? Durante a minha estada lá, não, porque nós ficamos aproximadamente 4 meses trabalhando conjuntamente, daí eu saí para exercer advocacia. Então, nesse sentido, houve contato com outros colegas que foi dito, olha, a Nayara não está bem, a Nayara está se afastando. A Nayara, se não me engano, teve um período de afastamento médico pelo Senac, inclusive. Em razão dessa depressão. Né? A mesma pergunta agora faço dela. Se ela alguma vez comentou com o senhor, ou qualquer outra pessoa, isso chegou a seu conhecimento, um reclamo dela para com o Luiz. O Luiz fez isso, fez aquilo, me agrediu, me xingou, bateu, algo nesse sentido. Sim. Tem conhecimento ou não tem? Tem conhecimento, inclusive foi comigo. O que aconteceu foi, há umas 3 semanas do fatídico dia, eu, a Nayara e mais uma colega nossa do Sistema S nos encontramos com um happy hour. Foi quando foi nos narrado que ela foi puxada pelo braço pelo acusado e por essa razão ela estava se sentindo insegura no relacionamento. Diante desses fatos, eu tomei a iniciativa de levar e dirigir ela até a casa do Carlos e do Anderson. Falei, você fica aí até o período em que o acusado possa sair da residência e você voltar à sua vida cotidiana. Isso aconteceu? Aconteceu. Eu deixei ela na frente da casa do Carlos e do Anderson, agora não consigo dizer exatamente o dia, né?
Me lembro ainda no episódio, ela falou, não estou conversando com o Carlos e com o Anderson. Eu falei, então você vai aprender a pedir desculpa, vai ligar para eles, vai conversar, vai contar tudo o que aconteceu e se eles são seus amigos de fato, eles vão te apoiar na sua decisão. Ficou sabendo que ela ficou ali, permaneceu ali? Ela ficou até o momento em que o acusado, tecnicamente, mandou uma mensagem para ela avisando que tinha saído da residência. Aí, passados 5 dias após a saída do acusado da residência, ela voltou para lá, aí com uma mudança completa e, no menos de um dia, o ocorrido se sucedeu. Aproveitando que o senhor era um proprietário de imóvel, o senhor fez a locação, você foi passado 2 cópias ou uma cópia da chave? Salvo engano, foi uma, e aí foi retirada, acho que cópia entre eles lá de outra. Então, os dois tinham a chave do apartamento. Sim. Certo? Quando ela, no caso, o senhor deixou ela com anos, com outro amigo lá, ele não tinha ainda a posse do imóvel para fazer a retirada do... Eu acredito que não sabia ainda que ela tinha intuitos de que ele saísse do imóvel. Ela veio saber depois. Né? Foi quando tomou a iniciativa. Não sabe se foi aviso dele próprio ou como que ela ficou sabendo disso. Eu acredito que foi por ela, a pedido dela. No dia do fato, não sei se vocês estão sabendo ou não, eles chamam ela através do telefone e ela desce e abre, portanto, e desce no apartamento. Sim. E a pergunta é, considerando que ele teria chave do imóvel, por qual razão ele não ingressou no imóvel? Certo? Isso tem conhecimento disso. Acredito que o fato dele ter avisado, olha, saí do imóvel, deixei a chave em algum lugar e fui embora. Isso o senhor presume? Sim, não tenho absoluta certeza dessa informação. Em algum momento, desde que ela fez a locação do imóvel, e até o dia do fatídico dia, ela colocou alguma mensagem do senhor rural, coisa que vai, que o senhor tenha guardado, mencionando algum relacionamento tóxico, olha, não está bom aqui, ele me controla, eu não posso fazer tal coisa, algo do gênero. Sim, foi encaminhado e todos esses pontos já foram direcionados ao advogado da FAI. No período que o senhor a conheceu, principalmente agora no período em que ela começou a conviver com ele, houve alteração do comportamento dela, o senhor dela estava... Sim, total. É uma exclusão do convívio social. Com todos os amigos, o único convívio que ela tinha era justamente o pessoal do trabalho pela obrigatoriedade da presencialidade da empresa. Porque se fosse possível fazer o regime do home office, ela se afastaria inclusive da presencialidade do trabalho. O senhor acompanhava a rede social dela, isso, essas coisas? Sim. Ele ficou sabendo se ele um dia mandou alguma mensagem, algo do gênero, assim, no dia antecedente dos fatos? Não, que há no nosso conhecimento foi uma postagem que ela fez no sábado à noite tomando uma taça de vinho, em que demonstrava em que ela tinha efetivamente se separado. Diga-se passagem, vinho esse que fui eu que presenteei ela de Páscoa, que inclusive o ocorrido foi na madrugada da Páscoa. Né? Comemoração na bebida alcoólica, droga, medicamento, se ela estudava isso, às vezes até para dar uma liga assim, você está entendendo? Sim. Você já viu ela usando medicamento, bebida ou alguma outra droga nisso? Nos dias que saímos para a happy hour, ela afirmava que não tomava medicamento para poder tomar bebida alcoólica, porque havia daí conflito, né, dos medicamentos, do composto químico, né? Agora, efetivamente, com exatidão, não posso ter isso. E quando ela já se acabava bebendo tudo? Socialmente. O Fernando participou uma vez do caminhão desse? Nem. Sabe dizer por quê? Olha, tem um fato curioso, inclusive, que foi um aniversário de uma colega nossa do Sistema S, em que ele foi convidado juntamente com a Nayara, foi até o local, ficou 1 hora e daí precisou sair para encontrar com ele e eles não vieram. Não. Já passou algum tempo do fato, ela faleceu, circunstâncias que estamos apurando. Qual é a versão que o Luiz deu a respeito dos fatos, já que ele chegou, ingressou no imóvel e posteriormente chamou a polícia? Qual é a versão que
o Tribunal do Estado, né? Hoje é titular, presta a respeito do que teria acontecido agora. Doutor, é uma pergunta um tanto quanto difícil, porque de fato eu nunca ouvi uma palavra dele Sei mais após. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Alguma vez o doutor já conversou com o Luiz Fernando? Não, só no dia da visita do imóvel eu apresentei o imóvel. Nayara teria dito ao senhor que ela estaria se afastando no meio social por conta do Luiz Fernando? Não, é uma dedução. Perfeito. Ela temia as reações dele? Ou não? Com toda certeza. Na delegacia o senhor disse não, não, não. Falou que não, não. Quando a delegada perguntou, né, se ela temia as reações dele, o senhor falou não. Vamos contextualizar, né, doutor? A pergunta na época da doutora era se ela temia que o Luiz Fernando viesse a cometer um crime. Isso, de fato, ela não temia. Mas ela temia o lado agressivo do Luiz Fernando. E isso é uma coisa que a gente precisa esclarecer quais são o contexto da pergunta. Perfeito, perfeito. Existia outras agressões que ela teria relatado? Passou com alguma coisa nesse sentido do âmbito físico? Não, somente em questões de discussão, umas discussões bastante acaloradas, mas o puxão no braço foi o único relato que foi inclusive o suficiente para que a gente afastasse ela do convívio do Luiz Fernando. Perfeito. Ela chegou a pedir ajuda uma vez para os amigos antes do seu falecimento, daquele dia que ela conversou com vocês sobre o eventual puxão? Ela comentava que ela estava vivendo um período de indecisão, porque ela precisava, de certa maneira, de ajuda para o sustento da casa. Ao mesmo tempo que se ela se separasse, ela não ia conseguir arcar com os aluguéis e teria que sair do imóvel que é da minha propriedade. Certo. Bom, o senhor só viu ele uma vez, eu ia lhe perguntar se já presenciou um comportamento contrário na Nayara. Eu lhe pergunto se o senhor sabe de algum amigo teria presenciado algum comportamento dele contrário na Nayara, fisicamente falando. Você pode repetir a pergunta, doutor? Se alguém do meio de vocês, do trabalho lá, já presenciou algum comportamento agressivo, presenciou, que eu digo, diretamente de Luiz Fernando com a Nayara? Não posso afirmar pelos outros, então não tenho essa possibilidade, não consigo afirmar essa questão. Certo. O senhor sabe que ela tinha depressão antes dos fatos? Sim, sabia que ela estava enfrentando um quadro de depressão, inclusive em tratamento. Certo. E esses fatos aí da depressão dela foi anterior ao conhecimento do Luiz Fernando? Ela ter conhecido o Luiz Fernando ou não? Não. Não ou não sabe dizer? Foi muito concomitante, inclusive, o start de uma depressão com um relacionamento. Eu vou, se o doutor me permitir, passar novamente aquele áudio, doutor. Ver se o senhor pode dizer alguma coisa sobre isso para nós. Só colocar no volume máximo aqui. Falei com as coisas positivas semana passada, eu passei a matar. Tipo, não matei, simplesmente passei a matar. Tentei pegar todos os certificados do DPI e, sabe, tipo, não quero viver mais. Eu cheguei esse estado, essa situação. Esse áudio não sei para quem foi enviado, não foi para mim. Acredito que se viesse para meu conhecimento, obviamente chamaria ela para conversar e entender que foi justamente o que a gente fez aquele dia no Happy Hour quando foi narrado puxando o braço. Perfeito. A pergunta que eu faço ao senhor é se já percebeu comportamentos suicidas dela? Não, suicidas não, mas assim, de bastante tristeza, acredito inclusive em relação de tudo que estava passando, dificuldades financeiras, um relacionamento abusivo, acredito que isso sim, isso a gente, e lógico, todos os amigos dando suporte e apoio. Perfeito. Esse áudio, então, é uma surpresa para o senhor. Sim, senhor. Ela relatando isso. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ela tinha um plano de saúde lá do Sistema S? Sim, agora se ela fez a adesão é outra história, não consigo... Custo, como que era? O plano era por coparticipação, então não tinha custo mensal, mas tinha o custo de coparticipação conforme o uso. Como que é isso, doutor? Se você usa o Sistema S, ou melhor, o Senac, custeia 75% do plano de saúde. Então, se você faz uma consulta médica que vale R$100, o colaborador tem desconto em salário de R$25. Os outros 75% são custeados pelo sistema. Perfeito. Sabe alguma eventualidade, alguma ruptura da relação dela com a mãe dela?
ela chegou a comentar que estava se reconciliando com a mãe, mas a gente não tinha muito contato com os familiares, tanto que eu tive que buscar o contato de todos os familiares após a morte da Nayara, né? Então, foi a primeira vez que eu tive contato com a dona Elizabeth, com a irmã, e inclusive com os amigos da Nayara. Perfeito. Essa amizade que o senhor tinha com a Nayara era uma amizade de conversar semanalmente? Praticamente diariamente, seja no Instagram ou no desabafar com o senhor? Então, a gente ficou um período de 3 meses sem se falar em razão dos inadimplêmentos das contas. Houve um atrito entre a... Não foi um atrito, bem, doutor. Foi simplesmente um afastamento, uma coisa que eu fiquei chateado na época dos fatos. Né? Então, nesse período, nós não conversávamos. Quando a gente voltou a conversar, as coisas começaram a florescer e que o relacionamento já não estava bom. Esses 3 meses, quanto era antes dos fatos ocorridos aqui no processo? Acredito que a gente voltou a conversar em meados de janeiro. Certo. Em janeiro, após o... Tá certo. Muito obrigado. Nada. Doutor? Obrigado, senhor. Só tem uma dúvida aqui que não consegui fechar o raciocínio do Lucas. É o seguinte, de fato saiu da residência, esperando que o senhor Fernando também o fizesse, ficou na casa do Anderson, e naquele momento que ele manda mensagem, 5 dias depois ela retorna. Sim. Mas ela desce para abrir a porta, ele diria, teve ciência, aconteceu diante desse quadro de meio garantia da possível agressividade dele, por que ela desceu? Excelência, meras suposições que eu vou trazer aqui agora, tá? Acredito que foi, ou quando foi o toque do interfone, foi um pedido de, olha, tem algum pertence meu ali para buscar, porque né, na cena a gente tinha uma mochila, inclusive, com uma muda de roupa, não tinha muito, como é que eu posso falar, não tinha muitos pertences do acusado no apartamento, né? Então pode ter sido isso, tinha algum pertence, um resto de pertence, pouquíssimas coisas, tá? E o que nos faz acreditar de que ele sabia que ela estava lá, provavelmente foi a postagem nas redes sociais, uma vez que o perfil da Nayara era aberto ao público, né? Doutor, posso fazer outra pergunta? Como haviam poucos pertences lá, não era possível que ela levasse pertences até o portão em vez de deixar ele subir no apartamento? Se eles estivessem espalhados, não. E aí ela não ia fazer a vez do acusado de buscar. Desculpa interromper, consta no processo que estava a mochila já do lado da porta. Sim, mas aí o que aconteceu após o fato criminoso até a efetiva ligação ao Copom, a gente não sabe aproximar, né? Salvo engano, qual que era o horário da causa da morte? A gente tem aí talvez um intervalo de 5, 6 horas. Então, nesse inteirinho, muita coisa pode acontecer, a juntada de material, a tentativa de uma saída, de uma fuga, ou qualquer coisa do gênero. Certo. São, logicamente, né, meras conjecturas. Obrigado. Meu nome é Leonardo, sou juiz do Tribunal de Urgência, a audiência que se refere ao senhor juiz Fernando Leite. O senhor conhece o senhor? Conheço. O senhor é amigo, parente, amigo? Não. O senhor é parente, amigo da pessoa de Nayara Paula da Conceição Silva? Amigo. O senhor é amigo dela? Isso. O senhor foi enrolado pelo Ministério Público? Pelo juiz para a defesa do senhor? Não entendi a pergunta. O senhor foi enrolado como testemunha? Sim. Pelo Ministério Público? Promotor para fazer perguntas ao senhor? Sim. Bom, a sequência, doutor advogado, que assistente de acusação, depois os advogados de defesa. Aquilo que foi perguntado, por favor, o senhor responda. Bom, okay. Se o senhor souber, o senhor fala que sabe. Se não souber, fala que não sabe. Se não lembrar, não lembra. O senhor não poderia inventar coisa aqui. Ok. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Estamos tratando aqui do fato ocorrido de 8 para 9 de abril de 23, no apartamento aqui na rua de Vargas, Portugal, onde Nayara Paula Conceição teria sido atingido por golpes e lesão que ela sofreu causou-lhe a morte. Está sendo acusado do Luiz Fernando Leite. Eu vi que você foi na delegacia prestou um depoimento. Sim. Por qual motivo a polícia chegou até o senhor que é vizinho, estava lá? Como que a polícia chegou até o senhor? Essa é a minha primeira curiosidade.
Na verdade, foi o amigo dela, o advogado, o senhor Lucas, que me ligou porque eu sou amigo dela e ela estava no meu apartamento. Esse apartamento aqui, Não, no apartamento onde eu moro. vamos lá, Lucas Felipe, é isso? Isso, Quem era Lucas Felipe? é amigo dela. Amigo dela. E ele entrou em contato comigo porque eu sou amigo mais próximo dela, para entrar em contato com a família para fazer Para relatar o ocorrido. Então, quem contou o que aconteceu com o senhor foi o Lucas. Isso. E como que o fato chegou no conhecimento do Lucas? E daí o Lucas foi repassado para o senhor? Porque o Lucas, ele é o dono do apartamento onde ela morava e residia. Estava residindo com o Fernando, isso. Desembargador, Isso. E o senhor já tinha ido nesse apartamento? Não. Fui depois do ocorrido. Depois do ocorrido. Isso. Mas antes... Antes não. A Nayara, pelo que consta aqui, manteve um relacionamento com o Fernando Leite. Isso. Foi através da Nayara que o senhor conheceu o Luiz Fernando. Isso. O que fazia o Luiz Fernando na vida para ser sustentado? Qual era o trabalho dele? Quem era o Luiz Fernando? Assim que o senhor foi apresentado e conheceu ele. Na verdade, pessoalmente eu conheci ele uma vez só, não tive nem contato visual com ele, foi muito pouco. Muito pouco. Isso. Mas, não, na verdade ele foi em casa para buscar as cachorras que eu e a Nayara compartilhavam. Certo. Depois do fato? Não, antes. Isso. Foi a única vez que eu vi ele visualmente. E a Nayara, que era sua conhecida anteriormente, o senhor veio conhecê-la aonde? Em 2010 em Maringá. Maringá. Isso. Agora há mais de 10 anos. Isso, a gente é amigo há 13 anos. Certo. E ela é de Maringá, a família dela é de Maringá, o senhor é de Maringá? Não. Quem foi esse? Eu sou de Curitiba e fui morar em Maringá. Tá. E ela era de Birigui e tinha ido morar em Maringá. Entendi. Só que ela estava mais tempo em Maringá e a gente acabou se conhecendo no terceiro ano do ensino médio. Foi onde a gente ficou amigo. Entendi. E ali a gente criou amizade até então. E o que trouxe? Quem veio para cá primeiro? Foi ela, foi o senhor? Nós dois. A gente morava junto. Você morava? A gente morava junto. Mas não tinha um relacionamento? Não, Só de amigos. dividiam um apartamento. Isso. E ela trabalhava com o que? Qual era a atividade da Nayara? Aqui em Curitiba? É. Ela trabalhava no SESC. Sesc. Isso, na parte do caixa de recebimentos. Mais ou menos, não precisa ser exato. Lembra quando ela veio a conhecer o Luiz Fernando? Eu não sei a data, mas Assim, está tudo bem, aproximadamente. um ano. Um ano Um ano, atrás. não. Mais ou menos em abril de 2022, Isso, aproximadamente. um pouco mais talvez. 1 ano e 2 meses. E logo que eles se conheceram, você sabe dizer se eles já foram morar juntos? Não. A gente estava dividindo apartamento em Pinhais, onde eu resido hoje em dia. Ela estava morando comigo. Depois de um tempo, aí ela resolveu ir morar com ele. Foi onde ela já conhecia o Lucas, que era amigo dele. Eu disse, tem um apartamento lá para O alugar. Lucas era a mais amiga do Luiz Fernando? Não, dela, só dela. Olha no jornal. Foi. E daí o Lucas ofereceu o apartamento para alugar para ela, para os dois ir morar junto. Aí foi onde ela saiu do meu apartamento e foi morar junto com o Luiz Fernando. Você imagina que eles, assim, essa oportunidade que ela saiu, deixou de dividir contigo, foi morar com ele, foi quanto tempo depois que eles se conheceram? Uns 8 meses. 8 meses. Então, como eu posso afirmar, ou pelo menos presumir, que janeiro, fevereiro, março, abril, era 5 meses no máximo. Isso, 5 meses no máximo. E desde que ela foi morar lá com o Luiz Fernando, o senhor não esteve nesse apartamento, o senhor não foi. Nenhuma vez. Nenhuma vez porque... Festas, participava de festas, confraternizações. Nada porque eu não tinha contato com ele. Eu não gostava da pessoa. Não... O senhor não gostava dele? Isso. Tinha algum motivo especial? Ou é aquela coisa de santo? Isso e ela também escondia muito o relacionamento. Porque como a gente era muito próximo, ela acabava não falando o que estava acontecendo no relacionamento. Porque... O senhor notou que, a partir do momento que ela conheceu ele, ela mudou o comportamento dela, pelo menos para com o senhor. Isso. Houve um afastamento. Ela se afastou. Isso. E
Em algum momento, durante esse convívio, seja muito discípulo, seja desde o início, alguma vez ela fez alguma reclamação do senhor com relação a isso? Sim. Quando foi, se lembra? E qual seria a reclamação? Uma vez que eles brigaram, que ele gritou com ela, foi desrespeitoso com ela. Acho que chegou e conversou comigo. Ela conversou isso com o senhor? Isso. E qual seria? O que teria levado a essa discussão, sabe? Agora eu não tenho, não consigo lembrar. Certo. Mas assim, ela chegou a falar em agressões físicas ou só discussão? Agressão física, ela falou a vez que ela voltou para o meu apartamento. Porque ela voltou. Ela deixou o apartamento? Porque ela estava com o Luiz Fernando, que eles tinham brigado, ela falou que queria separar dele. E aí eu e ela ainda estávamos brigados. Aí uma amiga nossa fez um intermediário, ela me ligou no serviço e falou, ó, estou aqui no apartamento onde eu moro, posso ficar aqui até eu me acertar a minha vida? Eu falei, pode. Aí, tanto que eu trabalho em cozinha, pedi para o motoboy levar a chave para ela lá, ela entrou, e aí depois que eu cheguei do trabalho, a gente sentou e conversou, daí foi onde ela falou que eles tinham tido uma discussão, ele pegou no pulso dela e tal, daí ali ela viu que não dava mais, que tinha que dar um fim na situação. Esse relato, essa informação que o senhor está nos trazendo, partindo que ela faleceu entre 8 e 9 de abril, quanto tempo antes de 9 de abril? Acho que foi 2 semanas antes. Ela ficou 2 semanas no meu apartamento. 2 semanas? Isso. E ele ia procurá-la, ligava para ela? Ou ela? Não sei. Ela não. Ela estava zero contato com ele. Até onde ela me dizia, ela me dizia, entendeu? Ela tinha filhos anteriores? Não. Conheceu outros homens com quem ela se relacionou? Você conhecia? Conhecia. E o Fernando, sabe dizer se ele era casado, se separou, tinha filhos, ele, até que fosse viver com ela? Ela me relatou que ele tem 2 filhos, um casal. O senhor mencionou que viu ele uma única vez, né? Isso. Lembra onde foi isso? Foi no meu apartamento. No seu apartamento? Isso. Porque a gente morava junto e tinha cachorros, 2 cachorros. Certo. E daí ela falou, eu vou trazer ela para o meu apartamento para fazer companhia para mim. Aí foi ela e ele buscar os cachorros no meu apartamento. A Nayara, já que veio de Maringá, ela dividiu o apartamento com o senhor, ela tinha familiares, amigas, outras pessoas mais íntimas dela aqui, ou só o senhor? Eu era mais íntimo. O senhor, mas ela tinha familiares aqui, não? Familiar não. Todos em Maringá. Maringá, interior do Paraná. Isso. Pois é. Quando tudo aconteceu, o senhor mencionou que tomou conhecimento através do Lucas. Eu quero entender uma coisa. Já que ela está namorando, o senhor fazia 2 semanas, o senhor ela saiu de casa e foi lá. O que fez ela retornar para o apartamento onde ela ia aparecer? Ela falou, eu vou dar 2 semanas para ele sair do apartamento, organizar a vida dele e sair. A gente conversou, falei, então vamos esperar a hora que ele sai, a gente troca a fechadura, faz alguma coisa, né? Certo. E aí ela, sábado de à tarde. Daí ela, acho que sexta, ela pegou e falou, ele saiu, eu vou voltar amanhã. Entendi. Então ela saiu. Ele saiu. Isso. Ela saiu primeiro, para dar um tempo para ele se organizar e deixar o apartamento. Isso. E aí ela ficou sabendo que ele tinha deixado o apartamento e voltar. E daí ela falou que queria ter experiência de morar sozinha, ter uma vida sozinha. Essa questão da aconteceu ou não? Não chegou a acontecer. Eu dei uma ideia para ela, dei a sugestão, mas acabou não fazendo. Porque ela já queria voltar, ela queria organizar a vida dela, organizar o apartamento e começar. Porque daí, no momento que ela teve a notícia de que ele teria deixado o apartamento, ela se sentiu à vontade de voltar para isso. Foi nesse dia que aconteceu isso? Você recebeu a notícia mais tarde? Então, sábado à tarde eu estava saindo para o trabalho, ela também aproveitou o mesmo horário para sair, para regressar ao apartamento. Foi onde a gente conversou e tal, ela foi para o apartamento dela e eu fui trabalhar. E aí, sábado à noite eu voltei para casa, do meu trabalho, dormi normalmente, acho que era umas 6 horas da manhã. Agora eu não lembro o horário certo, mas era a parte da manhã. O Lucas me ligou e me informou. Mudou o ocorrido. E como que chegou ao conhecimento do Lucas?
O senhor já me falou que ele era o dono do apartamento. Algum vizinho, algum síndico? Eu acho que sim, porque como ele era o dono do apartamento, né? Eu acho que ele era o contato principal. Alguém Isso. avisou. Isso. E o que o senhor ficou sabendo do que teria acontecido? Não entendi. O que o senhor ficou sabendo, seja pelo Lucas, seja por terceiro, o que teria acontecido com o imóvel? O Lucas só me informou que ela tinha sido morta e para mim avisar os familiares. Ele Não deu detalhes. não deu detalhes, isso. Tá. O senhor mencionou que depois do fato o senhor não foi ao seu apartamento. Isso. Mas depois que a polícia já tinha ido lá. Já. O senhor foi para o especial? Fui para escolher uma peça de roupa pro velório dela. Tá. Conversou com alguém ali do edifício que pudesse ter ouvido, escutado ou relatado alguma coisa que teria acontecido? Eu não vi ninguém do edifício, ninguém. A gente entrou e saiu sem ver ninguém. Soube do que ela faleceu? Depois sim. Depois, Mas através da empresa? Não, através do Dr. Jackson. O advogado relatou o senhor. Isso. Não vou nem perguntar porque não é o caso. O senhor, quando foi no apartamento, sabe dizer se ainda havia vestígio de sangue? Na cama. Na cama. Me fala um pouco da Nayara. Ela tinha depressão, ela usava medicamentos, soube se alguma vez ela fez algum tratamento, né, para depressão? Sim. Sim. Ela fazia. Ela tinha largado já os remédios, Certo. mas ela tinha feito, sim. Alguma vez ela comentou com o senhor o desejo de tirar a própria vida? Não, nenhuma vez. O senhor ficou sabendo, você não ficou também, de que quem acionou as autoridades policiais teria sido o próprio Luiz Fernando que estava no apartamento? Fiquei sabendo, sim. Então, eu gostaria que o senhor explicasse, se você souber, já que eles estavam separados, ela foi para a sua casa, esperou ele para mudar o imóvel e retornou. Como que ele foi para lá? Por que ele estava lá? O que levou ele até lá naquela noite? Tudo aconteceu? Eu não sei te explicar. Essa parte? Não sei. Não sei. A única coisa que eu vi foi o vídeo dele adentrando ao condomínio, isso. Que a câmera de segurança ele pegou ele entrando. Na verdade, ela abrindo o portão e ele entrando, né? Certo. Conversou com ele depois do fato, para saber ou buscar entender o que teria acontecido. Não. Não quero pegar mais coisas do que você ouviu dos outros. Se o senhor, além disso que já tem alguma informação que o senhor sabe, não perguntei a respeito disso aqui. O senhor sabe, não que alguém contou. Que eu vi. A relação era bem tóxica. Porque eles faziam chamada de vídeo até ela dormir. Certo. Isso o senhor contou. Sim, porque eu morava no mesmo apartamento. E o senhor contou, escutou alguma ameaça, sei lá. Não, já escutei gritos dele com ela pelo telefone. Certo. Ele era ciumento com relação a ela? Sim. Não tem mais pergunta, Carlos. Muito obrigado. Além desse aperdão que o senhor disse, o senhor tem conhecimento de alguma outra agressão física? Não, porque, que nem eu disse, a partir da hora que ela pressentiu, aconteceu essa briga, ele deu perdão, ela entendeu que ali ela deveria parar e daí foi onde ela foi para o meu apartamento. Obrigado, excelência. Boa tarde. O senhor disse aqui que era a pessoa mais próxima dela, correto? Correto. Certo. Doutor, tem um áudio que eu preciso passar para a testemunha. Eu tenho ele já aqui, mas ele está aqui no arquivo, salvo engano, 38.32 ou ponto 33 ali. Se o senhor me permitir, eu tenho esse áudio aqui no meu computador, posso passar. Senão... Falei colocando as coisas fora aqui na segunda mensagem, eu na segunda etapa. Tipo,
não apenas simplesmente quer ser limpado. Quer dizer, pegar todos os medicamentos dele e, sabe, tipo, não quero viver mais. Eu achei necessária essa situação. Ela teria, a pergunta que eu faço, obrigado, doutor, a pergunta que eu faço para o senhor é se ela teria relatado algum episódio desse para o senhor. Do quê? O senhor chegou a escutar o áudio? Sei. Tá bem? Se que ela teria o ânimo de se matar. Para mim não. Não relatou o senhor, tá? O senhor sabe dizer se ela tinha depressão? Ela estava se tratando. Ela estava tomando remédio e aí ela parou com o tratamento. O senhor Ela se sentia melhor. O senhor havia relatado lá na delegacia também que em Matinhos também ela se medicava, né? Não. Matinhos não, porque aí ela morava distante de mim, eu não tenho essa... Mas tinha contato com ela? Tinha, sim. Conversa, ia visitar. O senhor já viu ela dizendo alguma vez que pagava a pensão da filha do Luiz? Já. Ela relatou ao senhor isso? Relatou depois que ela voltou, quando a gente teve a conversa no apartamento. Certo. Mensalmente? Foi uma vez? Como é que foi isso? E eu não é que eu não consigo lembrar. Talvez ela tenha falado que pagou uma ou duas vezes, alguma coisa, que ela estava tendo dificuldades financeiras. Não sabe dizer, então. Isso. Certo. O senhor chegou a ouvir ela dizendo, efetivamente, que ela teria se afastado dos familiares, dos amigos, por pressão, alguma exigência do Luiz Fernando? Sim. Escutou ela dizendo? Sim. O que ela disse? Ela disse assim que ela estava dentro do relacionamento e ela não queria que os amigos, os familiares, eu principalmente, soubessem o que estava acontecendo para a gente não ter alguma ação contra ele. Certo, mas isso aí era uma pressão do Luiz Fernando, que foi a pergunta que ele fez, ou é uma convicção dela e não expor vocês a ele? Talvez uma convicção dela. Tá, perfeito. Essa briga aí que resultou nesse suposto aí apertão de punho, o senhor sabe mais sobre essa briga aí? Não. A sua mãe relatou que foi uma briga onde aconteceu esse fato e ela decidiu não se relacionar mais com ele. Tá. O senhor acompanhou a trajetória desde que ela se relacionou com ele, né? Sim. Sempre foi amigo dela e confidente dela, possivelmente. Sim. Alguma vez ela relatou ao senhor que ele chegou a dar tapa, soco, chute, alguma coisa assim? Não. Certo. Aquele dia lá, ela havia relatado ao senhor se ele já havia retirado todos os pertences dele do apartamento, não? Quando ela ia No dia que voltar... ela faleceu. Não, ela não relatou. Ela não disse nada. Certo. O senhor sabe os remédios que ela tomava atualmente? Não. Tá. Sabe se ela ingeria álcool utilizando medicamentos? Não. Não sabe ou não utilizava? Não utilizava. Certo. No dia que ela ingeria medicamento, no dia que ela ia ingerir álcool, então ela não fazia uso do medicamento? Não. Não ou não sabe? Não. Certo. Sabe se ela exagerava na dosagem dos medicamentos? Não sei. Sabe se o Luiz Fernando olhava o celular dela quando eles estavam juntos? Não entendo. Não entendi. Se quando o Luiz Fernando estava com ela, ele ficava vasculhando o celular dela? Não tenho essa informação. Tá. Silêncio, obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Anderson, obrigado pelos agradecimentos. Obrigado. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Sim. E a justiça seja feita. Agradeço o senhor, desejo uma boa tarde. Obrigado. Agora, o senhor está residindo aqui em Curitiba? Sim, O senhor trabalha aqui? trabalho com informática, sou analista de qualidade. Certo. O procedimento de hoje é califácio da pessoa de Luiz Fernando Leite.
O senhor conhece esse senhor? Não. O senhor conhece a senhora Nayara Paula da Conceição Silva? Também não. O senhor sabe alguma coisa a respeito desses fatos que você está sabendo? Eu cruzei com eles no dia que a Nayara acabou morrendo. Veja só, o que vai acontecer hoje? O Ministério Público vai fazer perguntas ao senhor, ao promotor de justiça, na sequência do advogado também não farão. Tá? Quem for perguntado com gentileza, eu peço que o senhor responda, eu tenho que compromissá-lo em dizer a verdade. O senhor sabe, o senhor fala que sabe, se não sabe, fala que não sabe, se não lembrar de alguém momento, o senhor não podemos dizer que não aconteceu. Obrigado. Claro, André, né? Isso. Claro, o seu depoimento, o senhor pessoal da delegacia, o senhor era em cima de andares de moto, é isso? Isso. Só para ficar sério aqui, só o senhor residiu no terceiro e a vítima, não ele residiu no segundo. Isso. Há quanto tempo o senhor residia, acho que talvez até resida lá ainda hoje? Sim, sim. Há quanto tempo o senhor mora aqui naquele prédio? Desde setembro do ano passado. Mais ou menos em setembro, assim. Quando o senhor para lá foi morar, então o casal já morava. Não sei Não dizer. sabe dizer. E andares diferentes, não tinha visualizado assim. Isso, a única vez que eu vi eles foi no Nessa, tá? Chegaram até o senhor, porque viram que o senhor apareceu nas imagens também. Isso, é. Tá? Então relata para nós mais ou menos sobre horas que foi nessa situação. Não sei se o senhor estava chegando, se o senhor estava saindo ali do Rio, o senhor presenciou os dois. Eu estava indo receber um delivery, era por volta, eu não me lembro ao certo, mas já faz um tempo, mas era à noite. Eu acredito que era por volta das 11, 11 e pouco da noite. E quando o senhor desceu, o delivery estava aguardando o senhor e o casal estava lá embaixo, qual foi essa parte? Eu não me lembro se o delivery estava lá na hora ou não, mas eu desci quase que junto com a Nayara, quando eu abri a porta lá para eles, eu abri a porta para a Nayara no caso, né? Aí ela saiu junto comigo do prédio, são duas portas, e aí ela abriu a porta, abriu o portão para ele, e eu fiquei segurando a porta de vidro, que é a que dá acesso ao prédio mesmo. Tá. Então, só para que a gente possa entender, eu tenho uma fotografia no local do crime, só que o senhor tem que fazer essa direção para a gente. Os dois podem pegar a fotografia do local do crime, se for colocar na tela, são 555 pontos. É a foto. Só para a gente ter uma dinâmica das perguntas. Esse local do crime, a foto. Eu acredito que deve ser uma questão complementar, não sei qual é o não, isso não é. Posso ter a fotografia do Santero? Os dois atores. Saiu daquela. Mas enfim, mas a foto é essa. Não vou fazer mais perguntas, não quero mostrar os demais materiais. Aqui seria uma foto da entrada do prédio. Certo? O senhor mencionou que tem uma. Eu estou vendo que tem uma espécie de uma cobertura que deve ligar à porta principal do prédio. Isso, correto. A porta de vidro que o senhor se refere, então, é para lá. E aqui deve ser um portão de entrada, só para que a gente. Isso, o portão de entrada ali, que é uma grade. Que é onde está o carro da polícia, né? Isso, daí esse portão de entrada da grade tem tipo um corredor ali. Certo. E uma porta de vidro onde dá acesso ao prédio mesmo. Certo, só para que a gente entenda, então, que a grade liga
o prédio para a parte externa Isso. e a porta de vidro para os corredores. Isso, exato. Quando o senhor desce do elevador, o senhor mora no terceiro, Isso. coincidiu da Nayara pegar o segundo andar ali no mesmo elevador desse juntos? Não, eu encontrei ela já na porta de vidro ali, abrindo a porta. Isso. E o que ela foi para abrir a porta da grade para o vice? Isso. Ela que abriu a porta. Foi Isso. Não, foi ela mesmo. Foi ela. Isso. Eles moravam juntos. Não sei Eles dizer. juntos, sabe? Mas eu estou sabendo. Eu fiquei sabendo que sim, mas eu não... Certo. Por que ele não usou a chave dele para entrar no apartamento? Você sabe se ele bateu no interfone, ou ficou sabendo se ela mandou uma mensagem para ela descer, ou melhor, né? Como que ela sabia que ele estaria lá do lado de fora visando ingressar na porta? Não sei dizer. Bom, quando ela vai lá e abre a grade para ele ingressar, o senhor segurando a porta Isso. para ela entrar com ele. Isso. E aí o senhor continuou o seu trajeto, que era buscar o Isso. lanche. Isso. Então o senhor não viu dali para frente o que aconteceu com ele. Não. Eles subiram de escada, subiram de elevador, trabalho, o senhor não sabe. Notou alguma coisa de estranha, seja nele, seja nela, discussão. Não. Ela abriu o portão lá da frente bem rápido, aí os dois entraram e foi isso. Certo. Já que eu era o segundo, o senhor o terceiro e o segundo, né? Era logo um em cima do outro, ou era pela lateral? Não. O apartamento deles ficava de um lado e o meu do outro lado. Ou seja, então, o seu apartamento só ouviu barulho, discussão. Sabe dizer se algum vizinho? Não sei dizer. Nós temos aqui, lá para as tantas, já no horário correto do senhor, praticamente por volta das 6 horas da manhã, estacionado no serviço da polícia. Não sei se o senhor viu a 60, chegada de polícia. Não, eu vi no domingo de manhã só que eu estava saindo para almoçar no meu sogro, e aí eu vi que tinha carro de polícia na frente do prédio e tudo. Ficou sabendo o que teria acontecido? Fiquei sabendo no dia, pelo jornal. Pelo jornal. Pelo jornal. Não interessa. Alguém ali dizia, olha, eu não tenho calcule. Alguém que pudesse ser, a gente pudesse chamar pela, não sei, fulano viu alguma coisa. Não. Então o senhor só foi ligar o casal que o senhor atendeu era o mesmo, depois de tudo aconteceu. Isso. Tá. Obrigado. Tudo bem? Boa tarde. Esse evento que ocorreu ali, apareceu algum vizinho depois, não relatando sobre o dia dos fatos, mas sobre eventos anteriores, falando, Luiz Fernando gritava com ela, nós já ouvimos alguma briga do casal, alguma coisa nesse sentido? Não. Eu soube só através dos jornais mesmo. Então, ouvi dizer sobre eles, o senhor só ouviu depois que o fato teria ocorrido, isso? Só através dos jornais. Não tem mais perguntas, silêncio? Obrigado. Mais alguma coisa que eu gostaria de dizer? Não tem só perguntado? Não. Obrigado. Encerramos. Senhor Carlos, o senhor está residindo em Curitiba? Sim. O senhor trabalha com quem? Eu sou coordenador de TI. Coordenador de TI. O senhor é o síndico do prédio que morava? Sou marido da síndica. Marido da síndica. A esposa do senhor chama como? Fernanda Gaira. Fernanda. O procedimento aqui hoje envolve a pessoa de Luiz Fernando Leite. O senhor conhece o senhor Luiz Fernando Leite? Só de vista. Só de vista? Só de vista. O senhor conhece a pessoa de Nayara, Paula da Conceição Silva? Só de vista também. Eram vizinhos. Tem relação de parentesco, amizade? Não.
O senhor foi chamado aqui hoje, Arrolado, como testemunha pelo Ministério Público. O doutor Rosa, promotor de justiça, fará perguntas ao senhor. Na sequência, o doutor Jackson, que é o assistente de acusação, também fará. Posteriormente, o doutor Nico, que é advogado do Luiz Fernando também. Sobre o compromisso de dizer a verdade. Se o senhor sabe, o senhor sabe, se não sabe, diga que não sabe, se não lembra, diga que não lembra. Por favor, só não falta a verdade. Perfeito. Obrigado. Já falou do esposo da Fernanda, né? Que é Correto? há quanto tempo ela está na administração do condomínio? Cerca de um ano. Certo? Continuamos. Aham. Certo. Nessa qualidade de síndica plano, foi comunicado, não sei se ficou algum registro, quando o casal foi lá morar, ou se foi ela primeiro, ou se foi ele primeiro, quem começou primeiro a residir na região? Os dois foram em conjunto. Em conjunto. A gente tem um procedimento do condomínio que tem que ser informado para o dia da mudança, onde a gente protege todo o elevador, justamente. E nesse dia que foi a primeira vez que eu vi os dois. O casal tranquilo, chegaram, se instalaram. Correto. O que você pode comentar com relação ao casal do convívio do condomínio como Eu cruzei com eles pouquíssimas vezes. Uma ou duas vezes. A gente só cumprimentava, bom dia, boa tarde, boa noite. Eles tinham vaga de estacionamento, quem tinha carro, era ele, era ela. Eles tinham vaga, mas era alugada. Era alugada. Não. Conversas informais, aquelas conversas de elevador, né? Fora dentro, percebe? Conversa sobre dentro. Ficou sabendo o que ela fazia para trabalhar, o que ele fazia para trabalhar? Não, nunca me encontrei com nenhum dos dois. Certo. Alguma coisa que pudesse chamar a atenção, eu acho que ele é médico, ele escreve branco, eu acho que ele é advogado, não deve gravar. Alguma coisa que fizesse presumir, ele tinha com isso, que você queria dessa forma, entendeu? Sim. Não, nunca encontrei, tive a suposição do como que ele trabalhava. Não, nem ele nem ela. No condomínio, como um todo, durante todo o período que o casal ali residiu, houve alguma reclamação, algum que seja, olha, isso tem uma briga do casal, aqui, tal coisa, alguma coisa assim. Não, nunca. O prédio é dotado de câmeras de segurança. Sim. As câmeras, depois de tudo acontecer, foram analisadas, o senhor viu as câmeras, passou para a polícia, foi, entre aspas, flagrado alguma cena, olha, aconteceu isso. A única cena que as câmeras pegaram foi a entrada dele dentro do condomínio, que a Nayara abriu o portão. Fora isso, não teve mais nenhum outro tipo de movimentação. Em todas as câmeras. Correto. Não sei se as imagens captadas, eles chamam ela pelo interfone e ela desce. Mais ou menos que horas foi isso? Entre 11 e 11h30. Quando que o senhor ou alguém tem que pergunta tudo, né? Sim. Eles chegam, não sabem o que acontece. Depois de polícia, quando que esse acionamento chegou para o senhor? Esse acionamento chegou para mim, pois tem um policial que me diz, mora lá no prédio. Policial civil ou militar? Militar. Ele interfonou para um apartamento, nisso eu já falei que já estava saindo e quando eu abri a porta me deparei com o Luiz Fernando ali já no corredor, no hall de entrada. Você mora no mesmo andar? Não, eu moro no andar abaixo, do outro lado da torre. Você mora no primeiro andar? Correto. Eles moravam no segundo? Correto. No primeiro andar é o próprio térreo? Não, tem o primeiro subsolo e o segundo subsolo, tem duas garagens. Não, mas eu digo assim, o primeiro andar corresponde ao térreo? O senhor saiu e você encontrou com ele? Sim, é o hall de entrada. É o mesmo pavimento? É o mesmo pavimento, correto. Ele estava lá embaixo? Sim, ele já estava com o pessoal do SAMU. Do SAMU.
Correto. Então o SAMU chegou, como equipe já chegou no SAMU. Não sei te dizer. Não sei te dizer. E ele apresentava ferimentos, o que é que ele tinha, o que ele falava? Ele, no momento que eu encontrei ele ali no corredor, eu só vi ele com uma manta sobre o corpo, estava numa cadeira de roda, com rodinhas, né? E estava ensanguentado nos braços e na barriga. Conversou com ele? Não, só passei por ele e fui procurar os policiais para entender o que estava acontecendo. Certo. Essa cadeira de rodas, já é a cadeira do próprio SAMU? Não, era uma cadeira do apartamento deles. Do segundo andar? Do segundo andar, que eles desceram com ele pelo elevador. Os policiais. Os policiais ou paramédicos? Os dois. Isso, estavam acompanhando. Conversou com os paramédicos, os policiais, para saber o que teria acontecido para ele estar ensanguentado? Eu conversei, eu olhei para os paramédicos, perguntei o que estava acontecendo. Eles pediram para que eu entrasse e falasse direto com os policiais. Aí eu subi até o segundo andar e daí eu conversei com 3 policiais. Os militares que estavam atendendo aquela ocorrência. Correto. O senhor ficou entrar no apartamento? Não. Ficou ali no corredorzinho mesmo? Eu fiquei na porta, né? Na porta do apartamento. E o que eles falaram para o senhor que aconteceu, o que tinha acontecido, qual era o relato? Eles informaram que havia um feminicídio, tinha ocorrido um assassinato. Assassinato. Correto. No caso, a moça, né? Correto. O senhor não entrou para ele? Não, de forma alguma. Aonde o senhor está, na porta ali de carro, dava para notar, não sei, sangue, algum vestígio de luta, etc. Sim, tinha vasos caídos na entrada do apartamento ali, na sala. Tinha bastante coisas reviradas, assim, pelo que eu me lembro. Mas o senhor não sabe dizer quem revirou, se foi a polícia? Não. Chegou a descer novamente, depois que o senhor obteve essa informação para perguntar para ele o que teria acontecido? Não, quando eu desci ele já não estava mais ali no corredor, certo. Ele já estava dentro da ambulância. E em nenhum momento ele, Luiz, comentou com o senhor o que teria acontecido ali? Não. Ele viu ele falar para o médico, paramédico, polícia, o que aconteceu? Não, para mim no único momento que eu vi ele estava com a cabeça baixa, anestesiado, basicamente. Certo. Bom, já passou algum tempo disso aí, né? Foi comentado no disso, pode ser que a gente lidando com lá, sabe dizer se tinha uma carta, um bilhete, uma anotação que pudesse trazer à luz o que poderia ter acontecido desde Eu não vi, tá? Mas os policiais falaram que tinha um documento, uma carta assim. Essa carta, dava para saber que naquele momento quem teria escrito, será lido? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Com relação, o senhor disse que pouco contato dele, tanto com um quanto com o outro, né? Então o senhor não tem muito esclarecer em relação ao convívio do casal. Sua esposa, algum outro vizinho, tinha alguém com maior intimidade com eles? Não, eles eram um casal bem reservado. Tanto que não tinha nenhum tipo de barulho. O condomínio, ele preza muito pelo silêncio e nunca teve nada referente a isso. Todo esse apartamento não era para casal, o casal era inquilino. Correto. Conhece o proprietário? Conheço. Conhece? E o proprietário morou naquele apartamento, não morou, como é que foi? Sim, o proprietário ele se mudou, foi para um apartamento próximo do endereço de trabalho dele. Sim. E ele colocou para locação. Daí eles pegaram. Correto. Tem alguém que reside hoje nesse imóvel? Hoje o apartamento já foi vendido e já existe uma outra pessoa morando lá. Foi relatado aqui para nós, não sei se o senhor pensa, não sei se o senhor tivesse que esse casal morou ali por um período, mas houve uma separação do casal, inclusive ela teria deixado o imóvel por alguns dias e depois retornar para que ele pudesse tirar as coisas dela.
pergunto se o senhor soube dessa situação. Não sabe? Não. Esse fato, com relação ao condomínio, prejudicou a imagem do condomínio? Prejudicou um pouco, sim. O pessoal ficou bastante receoso, com medo, né? Mas nós explicamos tudo para os condôminos, o que aconteceu, eles entenderam e hoje, graças a Deus, a gente está... Foi superado. Foi superado. Certo. Essa explicação que vocês deram, né? O condomínio achou que faltou segurança, não era o temor dos condôminos, né? De questão de segurança a gente não pode prever, porque não foi uma invasão, nada, e a gente tinha câmeras, né? Com as câmeras a gente conseguiu ver a entrada do... Certo. Foi uma entrada pacífica, Foi uma entrada a própria proprietária abriu a porta. Correto. Então, em questão de segurança, a gente nunca teve nenhum delito lá, alguém tentando entrar lá no nosso condomínio. Para a informação, os que se libertaram do nome tem esse fato aqui que eu ouvi dizer, ou sou. Não, todos os fatos que eu escutei foram após o ocorrido. Através de imprensa? Correto. Sem perguntas. Obrigado, doutor Jackson, por gentileza. Obrigado, doutor Jackson. Boa tarde. Alguém reside no andar de cima daquele apartamento? Sim. No andar de cima que eu falo, no apartamento de cima. Sim. Certo. Estava lá naquele dia? Estava. Relatou alguma coisa para vocês? De forma alguma. Chegou a conversar com essa pessoa ou não? Sim. Ela chegou a dizer o que ela disse sobre os fatos daquela noite? Que não escutou nada. Certo. Não teve nenhum barulho. O senhor pode dizer o nome da pessoa ou não? Como são vários moradores, eu não tenho o nome específico dele, tá? Mas eu consigo, caso seja necessário, sem problema. É um morador novo, perdão. Esse apartamento, o vizinho do lado estava no momento daquele dia lá, no momento dos fatos? Não, porque o vizinho do lado não mora lá. Certo. Lá no prédio, esse prédio, a estrutura dele é daquele prédio que dá para escutar o arrastar de cima, que dá para escutar eventual vizinho falando um pouco mais alto, como é? Sim, dá para escutar. Certo. E logo no lado direito, ou na frente da porta de entrada do apartamento, já é o vão do elevador ou não? Sim. Eu não tenho mais perguntas, seria isso, gente. Obrigado. Obrigado. Já estava mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer? Não. Não, era isso que o senhor deseja. Uma boa semana. Obrigado. Igualmente.